Amém. Bom dia. A graça, a paz, o bem do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Mais um encontro especial, mais um dia muito especial para todos nós. Meu coração se alegra e eu sei que o seu coração também se alegra por estar aqui, por poder participar de um momento tão especial. Que essa comunhão seja sempre santa, né? Sempre reverenciada por cada um de nós. Essa pessoa que está aí do seu lado, ela é uma pessoa sagrada. Sabia? Olha para ela e fala assim: você é uma pessoa sagrada. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Spotify, saiba que você também é uma pessoa sagrada. Saiba que todos os nossos movimentos aqui acontecem também para que eles atinjam outros lugares. Então, que você, seja onde você estiver, no tempo que você estiver, que você possa reservar esse tempo a ouvir essa mensagem, refletir sobre tudo que nós estamos refletindo e que o Senhor possa tocar o seu coração de maneira incrível. Então, sabendo de tudo isso, essa pessoa que está aí do seu lado, respeite-a, porque esse momento é um momento também sagrado e ela precisa ouvir a voz de Deus, assim como você também precisa ouvir a voz de Deus. Então não a atrapalhe, né? Mas fique no coração desse momento do autocuidado e do cuidado para com o próximo. O lugar sagrado é o lugar onde nós tiramos as sandálias dos nossos pés e nos encontramos com o nosso Deus, tentando discernir o que Ele quer para cada um de nós. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 4, diz assim: em certa ocasião, quando comiam com eles, deu-lhes Jesus esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora eu quero que você vá um pouquinho mais à frente. Atos, capítulo 1, verso 21. Pedro convoca os discípulos, os seguidores de Jesus. Eram aproximadamente 120 homens, mulheres e crianças. E Pedro disse, no versículo 21, Judas deve ser substituído. Deve ser alguém do nosso grupo, alguém que está conosco desde o tempo em que Jesus foi batizado por João, até o dia da sua ascensão, sendo também testemunha da sua ressurreição. Agora, nós vamos lá no capítulo 2. Vamos ao dia de Pentecostes. Capítulo 2, no verso 1, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Até aí. Oremos? Feche seus olhos, se possível, e consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelos encontros e reencontros. Obrigado por cada uma das vidas aqui representadas, famílias representadas. Que o Senhor nos impacte de tal forma que saiamos daqui para um novo tempo. Um tempo que nos torna possível
sermos todos participantes da sua presença, da sua atmosfera, da sua manifestação no mundo. Que nós possamos atuar no mundo, assim como o Senhor nos inspirou. Esse é o nosso pedido. Fala conosco, nos ajuda, nos ensina. Te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, Lucas narra a história neotestamentária. Lucas narra a história da igreja e dá início ao Novo Testamento. A história da igreja, é bom dizer aqui, que não se trata de uma nova igreja, mas se trata da mesma igreja, só que agora com uma nova fase, uma inauguração, inaugurada pelo Pentecostes, pelo derramamento do Espírito Santo sobre as vidas que estavam ali. Uma inauguração também de uma manifestação de Deus para todos nós, que eu gosto de chamar de reino de Deus. Deus tornou possível, a partir daquele momento, a oportunidade de nós todos sermos participantes do reino de Deus. Lucas fala sobre Jesus e fala também da ascensão de Jesus. Da mesma forma que ele subiu, ele também se propôs a voltar. Na fala de Lucas, Jesus voltará. E diante disso, agora, todos nós já sabemos que a qualquer momento, Jesus voltará. A qualquer momento, as nossas expectativas e as nossas esperanças serão saciadas. Porque, de fato, nós estamos aguardando esse momento de volta de Jesus. Que não precisa ser necessariamente a ideia de um Jesus que veio para o nosso resgate redentor em definitivo. Sonhamos com esse tempo em que todas as coisas vão ser colocadas nos seus lugares e que nós possamos assim, com o Senhor Jesus, vivenciar aquilo que Ele sempre sonhou. Mas saber também que a volta do Senhor Jesus se manifesta, e como se manifestou na vida dos discípulos naquele tempo, e se manifesta nas nossas vidas em vários momentos do nosso cotidiano. Então, quando temos no nosso coração a ideia, a consciência de compreender que Jesus voltará, Ele voltará em qualquer momento. A qualquer momento, como talvez esse momento sagrado. Um Jesus que se volta para cada um de nós. E que transforma os nossos corações, a nossa consciência e nos lança para sermos de fato participantes do seu sonho, da sua vontade. Por isso estamos com essa expectativa, estamos também com a nossa esperança voltada ao Senhor e estamos em estado de vigilância, com cuidado e tentando ser sensível à sua voz. Isso nos exige um certo exercício, um certo trabalho de compreender a forma como o Senhor nos acessa, como Ele se aproxima, como Ele chega. E Ele chega com todo cuidado, com rigor que só é dele. Gosto de dizer que Jesus é um gentleman. Ele não atropela, Ele não atravessa as pessoas. Pelo contrário, Ele bate na porta e fala: se você abrir, eu vou entrar e mais, vou promover junto contigo uma grande festa, uma grande ceia. É esse Jesus cuidadoso, que a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, na velocidade da luz, como está no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 27, que diz assim: a vinda do Filho do Homem não é algo para ver. Ele virá como um relâmpago.
Portanto, na velocidade da luz. E na velocidade da luz ele vem. Quando nós menos esperamos, ele vem. E ele se manifesta em nossas vidas. Como diz a canção, quem é, quem não é, cabelo voa. Já ouviu? RZO, quem é do rap tá ligado. Quem é, quem não é, cabelo voa. Na verdade, em outras palavras, quem não é, ou quem não era, vai assistir um grande espetáculo. Agora, quem é, vai participar. Quem está junto, vai participar, vai desfrutar de tudo isso. Agora, quem não está junto, vai observar. Vai ver um grande evento, um grande espetáculo que acontece na vida daqueles que se curvaram diante do Senhor. E nós estamos nos propondo a essa experiência, para que o Senhor, de fato, contemple as nossas vidas com um grande espetáculo de vida, de transformação e de renovação. Por que eu faço essa introdução? Porque eu quero me ater ao derramamento do Espírito Santo. O Senhor fez uma promessa aos seus discípulos e discípulas que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E pediu para que eles aguardassem em Jerusalém. Solicitou que eles tivessem um certo cuidado, uma certa paciência, porque ele prometeu que voltaria. Eu vou voltar e vou derramar o meu Espírito sobre todos vocês, para que a partir disso vocês possam ser as minhas testemunhas. Ou seja, Jesus estava falando para os seus seguidores que ele ia derramar o seu Espírito para que a partir daquele momento você tivesse a habilitação, o passaporte de representante dos céus, um representante do reino de Deus. E ele fez isso. Ele inaugurou na história a oportunidade de pessoas como eu e você termos de seguir nessa experiência chamada Reino de Deus. E aí, há 2 pontos importantes. O primeiro é o pedido de Jesus, que está em Atos, que nós lemos no capítulo 1, no verso 4 e no verso 5. Quando Jesus chega para os discípulos e fala, é para esperar. E esperem em Jerusalém, porque ali acontecerá o derramamento do meu Espírito, para que vocês possam ser as minhas testemunhas, para que vocês possam ser empoderados, para que vocês recebam a minha virtude, o meu poder, para que vocês a partir disso sejam cheios do meu Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito Santo reflete o quê, meus irmãos? Os sinais de Deus, os sinais do reino de Deus. Isso significa ser cheio do Espírito Santo. E aí tem um segundo ponto que nós lemos, que é um subterfúgio de Pedro. Novamente Pedro. Depois da ressurreição de Jesus, Pedro recebe essa mensagem junto com os discípulos. E ele está aguardando a volta de Jesus como ele prometera. Mas Pedro, ansioso. Pedro é esse jeito que a gente conhece. Cada movimento de Pedro é um movimento assim de muita ansiedade, de muito atropelo. Pedro sempre está preocupado, sempre está olhando para frente assim, sabendo, e aí, como que eu posso contribuir para que as coisas sejam feitas com extremo rigor. E aí ele fica, E aí as nossas ansiedades, elas nos atropelam, elas atropelam outras coisas, podem atropelar também existências, inclusive a sua existência. A nossa ansiedade faz a gente atropelar e atravessar tantas situações
que, a partir dessa consciência, precisa ser discernida. Porque senão a gente perde o ritmo das coisas. E uma coisa que eu penso que Pedro perdeu foi o tato e a sensibilidade, isso vem, sendo construído na sua relação com Jesus, de compreender que aquilo que Jesus dizia era para ser feito. Então, o que o Senhor falou ao seu coração, o que o Senhor revelou à sua vida, faça isso com total cuidado e com total rigor. Porque, de fato, o Senhor te proporcionará uma experiência grandiosa. E ela não é uma ação que é feita pelas suas mãos, pelas suas capacitações somente. Na verdade, Deus vai te usar, mas o que vai de fato ser um grande, como eu disse, espetáculo, vai ser aquilo que o Espírito vai proporcionar sobre os nossos talentos, sobre as nossas capacidades. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, no verso 6, o apóstolo Paulo diz que Jesus aparece para mais de 500 pessoas depois da sua ressurreição. 500 pessoas tiveram uma experiência real da ressurreição de Jesus. 500 pessoas viram Jesus. E certamente essas 500 pessoas receberam uma determinação do próprio Cristo dizendo: olha, eu vou voltar e vou derramar o meu Espírito. Aguardem em Jerusalém. Só que o texto que nós lemos também nos informa, isso está em Atos no capítulo 1, no verso 15, que quando quando Pedro faz a sua audiência, haviam cerca de 120 pessoas. De 500, 120 pessoas. Do dia da ressurreição de Jesus, e aí eu vou usar um calendário litúrgico, até o dia do Pentecoste, 10 dias. 10 dias de espera. De 500 pessoas, 120 pessoas estavam aguardando. Por isso que eu vou sair em defesa também de Pedro. Dá para entender porque ele estava ansioso. Se Jesus demorar mais um pouquinho, acho que não vai sobrar ninguém. 10 dias, meus irmãos. 10 dias. 10 dias as pessoas estão se debandando, estão indo embora. Elas não estão aguardando aquilo que o Senhor determinou. Então eu penso que Pedro estava tentando organizar e tentar formar novas lideranças para que a gente pudesse organizar esse grupo e essas pessoas para que elas ficassem. Entende a tensão? Estou tentando ajudar o Pedro agora um pouquinho. Mas, meus irmãos, o que Pedro faz é um movimento de tentar antecipar aquilo que o Senhor não pediu. Que era fazer coisas que ele não solicitou. Pedro, o que ele faz? Ele olha lá e nas suas tensões faz as suas matemáticas, a sua ansiedade, o seu talento também de organização, de pensamento, faz com que ele tome uma decisão. Chame os discípulos e fala: olha, nós somos 11 agora, né? Judas morreu. Então nós precisamos de um complemento. Vamos eleger alguém que possa substituir Judas. E assim eles fazem um movimento de substituição de Judas e faz uma eleição. E como ele faz essa eleição? Ele faz ao modo religioso da sua época. Alia jacta est. Na tradução do romano para o português, a sorte está lançada. Ele pega 2 pedrinhas, que eram típicas de uma expressão religiosa, judaico-cristão daquela época. Era uma pedrinha preta, uma pedrinha branca, Urim e Tumim. Essas 2 pedrinhas elas eram lançadas no Alia jacta est, a sorte está lançada, e ela daria a revelação de quem seria o sucessor naquele momento para Judas. E naquela eleição de sorte, quem ganha é Matias. Ele é eleito pelos discípulos
E, finalmente, ele consegue contemplar, nessa expressão, o desejo do seu coração. De proporcionar o que ele enxergava como falta, a experiência de mais uma peça nesses que nós chamamos de apóstolos e discípulos de Jesus. Pedro olhou, deve ter ficado satisfeito e falou: agora temos 12. E ponto final. Ponto final. Não sabemos mais sobre Matias. Você pode percorrer as Escrituras e a única informação que nós temos é que aconteceu isso aí. Matias foi eleito. E aí, meus irmãos, Pedro é essa pessoa que está sempre tentando antecipar Jesus. Isso nos ensina muita coisa. Porque em muitos momentos a gente tem essa mesma atitude de querer antecipar Jesus. Antecipar a volta de Jesus. Antecipar a sua ação, a sua proposta, o seu movimento, a sua entrega. A gente está sempre preocupado. E pode ser que tenham as suas razões, como Pedro tinha as suas razões. Mas todas essas razões são construções da nossa mente, do nosso tempo, das nossas condições, das nossas impossibilidades, das nossas incapacidades. São tensões das nossas fragilidades que a gente produz e que a gente ganha um grande presente quando a gente está produzindo tudo isso. Sabe qual é? Ansiedade. A gente fica ansioso. E aí, na ansiedade, o que a gente faz? Atropela. Atropela uma agenda, atropela pessoas, atropela até a ideia, o propósito de Cristo. O método do Antigo Testamento, alia jacta est. A sorte está lançada. O método do Novo Testamento, ouvir, obedecer. Obedecer à voz de Deus e ter paciência. Escuta, obediência e paciência. É o Novo Testamento. Jesus dizendo: aguardem, que eu derramarei o meu Espírito. Depois disso, vocês saberão o que fazer. Não façam nada antes de receber o meu Espírito. Trazendo para o nosso tempo, o que Jesus está dizendo para cada um de nós é: não façam nada sem ser cheio do Espírito Santo. Não façam nada sem, de fato, abrir a sua vida, o seu coração, a sua missão, os seus talentos, antes de que o Espírito Santo lhes impacte. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo será habilitada a fazer com que a missão continue. Porque a missão não é sua. Deus não chamou vocês para ser missionários da sua própria missão. A missão é a missão de Deus. Nós todos somos missionários. E a missão que levamos é a missão de Deus, é a missão de Jesus. E só podemos, e só teremos essa capacidade de avanço se o Espírito nos preencher. Porque é Ele que nos dará discernimento dos futuros, daquilo que está por vir. Alia jacta est. Esse método, ele não precisa mais, porque o Espírito de Deus agora habilita todos nós. E nós precisamos agora conversar com Deus para saber o que é que nós vamos fazer a partir de agora. Visto que Jesus depois vai ao encontro de Paulo, apóstolo, que era Saulo, um perseguidor de Jesus,
dá para entender que talvez Paulo seria o substituto e não Matias. Porque não se fala mais de Matias. E eu não estou negando a experiência apostólica e missionária de Matias. Ele foi uma pessoa eleita pelo povo como um homem justo e abençoador. Mas o movimento de Jesus é um movimento que Jesus estava de encontro com Saulo, um perseguidor de Jesus, e elege-o como um apóstolo. Paulo recebe essa missão. E é por isso que eu, juntamente com outros teólogos, faço essa especulação. Tudo isso que eu estou fazendo é especulação, tá? Estou fazendo essa especulação porque a nomeação de Jesus, ao meu ver, é prematura. E os textos vão dizer que tudo isso parece fruto e resultado de uma ambição, de uma inquietação de Pedro, sob o seu entendimento aos desígnios de Deus. Então, quero encerrar a minha reflexão dizendo para vocês que todo esse texto nos traz algumas lições, e uma lição é importante para cada um de nós em discernir que andar com Deus é um exercício de escuta, é um exercício de paciência e é um exercício de obediência. A gente precisa pensar sobre isso. Andar com Deus nos propõe escuta, paciência e obediência. Escuta, paciência e obediência. Escuta, paciência e obediência. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós precisamos descansar e começar a fazer um exercício, a se propor a domar as nossas ansiedades. E como é que nós faremos isso? Pode ser que você consiga, conversando com você e entendendo quais são os seus anseios, e dando a Ele outros rumos. Pode ser que você não consiga. Pode ser que você precise de uma proximidade, um acompanhamento pastoral. E eu, como outras lideranças, também me proponho a ser essa pastoral de cuidado, de alerta e de possibilidade para os seus anseios. Mas não nego também que os profissionais da saúde são também agentes abençoadores. Por isso a importância de compreender que em alguns momentos nós precisamos sentar com os nossos analistas profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, e conversar um pouco para a gente poder se entender. Porque tecnicamente, profissionalmente, a gente também precisa de horizontes. Às vezes até não só no campo de vista das estruturas refletidas nesses diálogos, mas às vezes até um remedinho. Porque remédio cura e é de Deus. Reflete a sabedoria do ser humano dada por Deus para que a gente possa se controlar, se organizar, se compreender. Por isso, volto a dizer, diante dessa reflexão, que andar com Deus é um exercício de escuta, de paciência e de obediência. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo, na verdade, ele está sempre contra nós. O tempo, ele nunca nos avisa quanto tempo a gente já usou.
Você sabe quanto tempo você já usou da sua vida? Eu não sei. Você sabe quanto tempo você tem de vida? Eu também não sei. O tempo não nos avisa. Por isso o tempo de Deus não é o nosso tempo, porque Deus vê todas as coisas. O Senhor do tempo é o Deus que nos criou. Nós estamos presos no tempo. Mas Deus não está preso no tempo, porque Ele é eterno. E saiba que da eternidade dá para ver tudo. O tempo está a favor de Deus. Na lógica da vida, há tempo para todas as coisas. Há tempo de semeadura, há tempo de crescimento, há tempo de nascimento, de renascimento, há tempo de amadurecimento, e tudo isso sempre prevalecerá. Tempo para todas as coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas volte o seu coração, seus sentimentos e o seu olhar ao Senhor, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Mas Rafa, e se não acontecer? Aquieta o seu coração. Não, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Eu vou antecipar o trabalho. Esteja sensível à voz de Deus na sua consciência. Você não tem outra voz a ouvir senão a voz de Deus na sua consciência. Esteja sensível a essa voz, porque Deus está nos dando em cada dia a luz, porque Ele vem. Ele vem. Ele está no meio de nós e a sua expressão acontece na velocidade da luz. Eu, nas minhas conversas com a Fernanda, falei, o insight. Na velocidade da luz, o Senhor fala conosco. Eu não estava pensando sobre isso. Eu não estava visualizando isso. E de repente aconteceu. Tive um insight. Na velocidade da luz. Ele virá. E Ele trará consciência para todos nós. O tempo de Deus é a lógica da vida. O tempo sempre favorecerá, ou sempre será favorecido sobre o olhar do seu Criador, sobre o olhar do Senhor do tempo. Que Deus cuide de nós nessa esfera, nesse lugar, nessa experiência, e que você possa descansar. Descanse. Descanse no Senhor. Descanse porque Ele está fazendo novas todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Com seus olhos fechados, com os nossos olhos fechados, se possível, oremos ao Senhor. Oremos com esse cuidado, com essa sensibilidade e com o discernimento desse lugar sagrado que chamamos de casa de oração. Fale com Deus. Talvez já faça um tempo que você não fale, não conversa com Deus. E esse é o teu momento de lançar diante do Senhor todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações. O que é que te atormenta? O que é que tira seu sono? O que é que tira sua paz? Saiba que Jesus está diante de nós dizendo: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Sejam abraçados por Jesus. Sejam abraçados pelo Deus Pai.
e sejam impactados pelo derramamento do Espírito Santo. Sejam cheios. Porque assim como o Senhor encheu aquele grupo de pessoas, aquele pequeno grupo, hoje Ele nos visita, nos preenchendo esse pequeno grupo, que pode a partir daqui fazer história. Acolhe, Senhor, os anseios, acolhe, Senhor, os traumas, os medos, as preocupações. Acolhe, Senhor, acolhe, porque o Senhor tomou sobre si as nossas dores, os nossos lamentos, o nosso choro, e refletiu em nossas vidas mais vida, vida abundante, vida completa, vida de Deus em nós. Saia daqui cheio e cheia da manifestação da vida no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus passos, nos seus sonhos. Que Deus nos abençoe. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação deste Consolador, que nos empodera, o Espírito Santo de Deus, nos legitime para a experiência da sua virtude. Levar o teu amor, a tua graça e a sua manifestação com uma influência restaurativa. Que o Senhor use as nossas vidas para sermos todos missionários do teu amor. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.